Bom dia! Bom dia para você que acompanha o nosso programa Café Paulista, transmitido todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 9h30, aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, onde nós também mantemos o Polo Paulista da Unisa, Universidade de Santo Amaro. Estamos começando esse dia aqui no coração da Avenida Paulista, recebendo vocês através das ondas da internet, mas estamos prontos para receber você aqui também presencialmente para tomar um cafezinho e conhecer o nosso instituto. Para isso, basta que você aproveite o campo de observação, de comentário aí das redes sociais e escreva que você quer vir aqui visitar o nosso instituto, que nós entraremos em contato para fazer um agendamento direitinho, para que possamos manter esse distanciamento social tão necessário nesse momento. A gente não quer esse distanciamento, mas é um momento necessário onde precisamos passar por isso. Então, nós aqui do miolo da Avenida Paulista estamos transmitindo para vocês com muita alegria para começar bem o dia, tomando um bom cafezinho paulista com um bom bate-papo. Bom dia, pessoal. Cá estamos mais uma vez, iniciando o nosso dia de trabalho nesta terça-feira, no momento plúmbia, cor de cinza, porque o sol não apareceu. Nós estamos caminhando, como vocês sabem, para o final do verão. Terminará no dia 20 desse mês de março. E aí ainda vem as águas de março fechando o verão. Então preparem-se, porque pode haver alguma dificuldade relativa à quantidade de água. Por um lado, ela traz um problema muito sério para alguns bairros, alguns locais, e por outro lado, traz a possibilidade de equilibrar o nível das nossas represas. Nós precisamos dessa água. Bom dia e vamos conversar nesse nosso bate-papo diário, nesta nossa prosa de beira de fogueira. É isso aí, gente. Lembrando que nós estamos começando o mês de março, um mês que, infelizmente, tem apontamentos aí que não são muito favoráveis. Parece que será o mês mais rigoroso com relação à pandemia, porque está havendo um aumento muito grande dos casos, um aumento muito grande da contaminação e, claro, consequentemente, você acaba tendo também um aumento de mortes muito grande, porque é proporcional, né? Se aumenta uma coisa, vai aumentar outra também. Claro. Então, nós temos realmente que tomar muito cuidado com isso. Ontem eu encontrei com o Dr. Luiz, e aí conversando com ele e perguntando se o que está acontecendo é isso aí mesmo. O Dr. Luiz é um amigo nosso, médico já há bastante tempo, nefrologista, e ele é bastante inteirado com tudo isso daí que está acontecendo, e com um detalhe, né? Ele não tem nenhum viés político. Então ele não entra nessa briga política que está acontecendo aí, acompanhando a pandemia, né? E aí eu perguntei para ele, né, em que pé que está isso? É isso mesmo que nós estamos observando e tal? E segundo ele, nós estamos entrando na pior fase da pandemia desde que ela iniciou. Os hospitais estão lotados, as UTIs estão lotadas, nós não temos mais os hospitais de campanha para dar o suporte, as pessoas estão adoecendo mais e estão morrendo mais. Isso são palavras dele. Então, nos deixa aí o alerta, porque nós que não somos da área, a gente fica muito sujeito ao que discutem por aí. O problema é que nessas discussões que a gente tem acompanhado na mídia, são muitas vezes discussões que têm um envolvimento político, e por isso fica difícil para nós tirarmos também uma definição a respeito do assunto. E aí quando você fala com uma pessoa que está isenta a tudo isso, facilita um pouquinho. É onde eu tenho apoiado um pouquinho a minha decisão, né? Sim, tem que ser por aí, porque toda vez que a política partidária ingressa em qualquer campo, ela complica. A política partidária, ela é sempre agravada pela paixão política, e isso faz com que não haja a sinceridade, a isenção, a imparcialidade que todas as coisas têm que ter. E entre todas as coisas, a que tem que ter maior imparcialidade, maior isenção, é a comunicação, é a imprensa, porque todos nós somos leigos, todos nós, a grande maioria, somos leigos no assunto. E nós vamos basear-nos em quê? No noticiário, naquilo que nos é informado. E nós temos que ter informações exatas, informações autênticas, informações isentas de viés político. Infelizmente, isso não acontece.
alguns órgãos da imprensa, alguns segmentos da comunicação deixam-se envolver por um compromisso partidário, por um compromisso com um viés ideológico que complica a realidade. Eu ouvia há pouco o comentário do Augusto Nunes, falando a respeito da notícia que a imprensa dá de óbitos ocorridos no Brasil. Óbitos que têm sido noticiados como números absolutos, como coisas absolutas, quando, na realidade, temos que considerar a proporcionalidade. Quando se fala em óbitos por milhão, nós temos uma coisa. Quando se fala em óbitos em números absolutos, são outra. É outra coisa. Nós não podemos deixar-nos levar por esse desvio da informação, porque, na realidade, quando nós temos meia-verdade, nós temos uma mentira inteira. Por exemplo, diz ele, se considerarmos números absolutos, o Brasil é o sexto do mundo em número de óbitos no mundo. Segundo no mundo em número de óbitos. Isso considerado apenas o aspecto numérico, apenas o aspecto de quantidade de óbitos. Entretanto, se levarmos isso para a proporcionalidade, isto é, número de óbitos por milhão, o Brasil está em 26º lugar. Vamos considerar isso. Por um viés, por um aspecto, estamos em segundo lugar no número de óbitos, quando se considera apenas o número absoluto. Mas se considerarmos a proporcionalidade, isto é, o número de óbitos por milhão de habitantes, nós estamos em 26º lugar. O que está acontecendo aqui? Uma informação que é tendenciosa, uma informação que não é rigorosamente verdadeira. E isso faz com que nós tenhamos incerteza de tudo aquilo que está acontecendo. Isso não pode ocorrer. Lembro-me que quando o presidente da Associação Paulista de Imprensa sempre combatia algumas coisas. A primeira delas, a pressa na divulgação, porque faz com que você, querendo ter o furo de reportagem, não averigue bem aquilo que está acontecendo ou aquilo que você está noticiando. Segundo lugar, o cuidado com o rigor da autenticidade da notícia. Isto é, o contexto de uma notícia é importantíssimo. Vamos levar isso em consideração e vamos também confiar em Deus. Como alguém já disse, aliás, o próprio Papa Francisco disse, Deus é brasileiro. Ele disse que Deus é brasileiro e o Papa é argentino. Então, nós e o nosso vizinho aqui estamos numa situação privilegiada. Deixa eu aproveitar aqui, dar bom dia para o pessoal que está nos acompanhando. Então, Maria Regina, Vitória, Dália, o Mauro César, a Penha, minha amiga, estava com ela ontem à noite, Ivonete, Eneida, Luciane Moré, nossa parceira aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação. Amanhã. E também o Josué. Josué possivelmente estaria reclamando da iluminação, mas é que nós tivemos um probleminha técnico, aliás, até por isso que atrasou um pouquinho o nosso começo hoje. Vamos lá. A Ivonete só está perguntando aqui se a transmissão ela é feita apenas pelo Facebook. Não, é feita pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Twitter, tá? Então, por enquanto, só nas redes sociais. E muito em breve nós estaremos transmitindo também pelo LinkedIn. A Micaela, minha amiga lá de Alagoas, está mandando um olá. Ela faz parte lá dos trabalhos desenvolvidos pelos Amigos do Bem. Micaela, seja muito bem-vinda. A Manuela, chegando por aqui também. A Heloísa, o Tiago Petreca. Olha só, interior de São Paulo aqui com tudo. Maria Filomena, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, tem uma pergunta aqui do Mauro César. Ele está perguntando o seguinte: Ricardo, nos países mais desenvolvidos, o que tem dado mais certo com relação ao isolamento? Então, é difícil de responder. Então, eu volto a dizer, eu não sou técnico dessa área, eu não sou médico, não sou pesquisador, então eu me apoio naquilo que meus amigos que são isentos da política falam, tá? Agora, o que eu posso observar
é o seguinte, é que em alguns países funcionou muito bem o isolamento, em outros países funcionou muito bem o não isolamento. Você tem resultados incríveis em alguns países onde eles não adotaram o isolamento e o distanciamento. Mas o que eu posso tirar dessa experiência toda é que, na realidade, não é a questão de estar isolado ou não estar isolado. Eu acho que é muito mais uma questão de educação e comprometimento das pessoas com relação ao respeito ao próximo. Então, eu vou explicar isso aí. Educação, porque é aquilo que nós falamos ontem e falamos também na sexta-feira, né? Aquela coisa, você lavar a mão, isso é uma questão de higiene. Então, você aprende isso na sua educação base, né? Que você tem que lavar as mãos a cada vez que você vai fazer alguma coisa, você precisa lavar as mãos. Outra coisa, mas para espirrar você tem que pôr a mão ou o braço, né, no rosto para tampar. Isso também é uma questão de educação, você não vai sair espirrando na cara dos outros. Então, assim, o fator de educação, ele é muito importante nesse momento, e não nesse momento, mas na proliferação de qualquer tipo de doença, de problema. Essa é uma coisa. Quando eu falo da questão da educação, é que você passa, quando você tem uma educação bem formada, você tem muito mais enraizados esses conceitos, inclusive de respeito ao próximo. Poxa, se você tá ruim lá no Japão, a gente falou isso ontem, se você tá doente no Japão com resfriado, você sai de máscara para não passar isso para os outros. Então é o cuidado que você tem com você, mas também pensando no próximo. Então eu acho que o resultado da questão de se é isolamento ou não é isolamento é muito mais ligado às pessoas que estão envolvidas nesse processo, à população em si, do que propriamente na política de isolamento ou não isolamento. Mas essa é a minha opinião, tá? Deixar bem claro isso. Temos que levar em consideração que o que tem dado essa proliferação do problema não é o dia a dia de quem trabalha, de quem tem comércio, de quem se locomove para desenvolver a sua atividade. Observe que têm sido noticiados muitos eventos com aglomeração de pessoas. São pessoas renitentes, refratárias à realidade, que continuam fazendo festas, fazendo encontros, fazendo tumulto, aglomerando pessoas. E a consequência vem sobre toda a população. Eu me lembro de uma historinha que falava de um naufrágio. 6 pessoas se salvaram num bote e estão remando, procurando desesperadamente chegar a um lugar seguro, todos acomodados ali como podiam no seu banquinho. De repente, um deles começa a fazer um buraco debaixo do seu banco. E todos dizem: que é isso? O que você está fazendo? Que loucura é essa? Ele disse: não se metam, porque eu estou fazendo o buraco debaixo do meu banco. É como algumas pessoas pensam, que o problema que ela gera vai afetar única e exclusivamente ela. Engana-se, porque vai afetar, num primeiro momento, os seus mais próximos, família, amigos, colegas, mas vai numa irradiação alcançando outras pessoas. É por isso que nós estamos nessa situação. Eu diria que não é pelo trabalho de cada dia, porque se a pessoa vai trabalhar, se o comerciante abre a sua loja, abre o seu restaurante, abre o seu bar e toma os cuidados protocolares necessários, não há problema. Ele está com tudo higienizado, ele tem uma plaquinha lá na entrada, e eu tenho visto isso em todos os estabelecimentos, que diz que é obrigatório o uso de máscara, ele exige isto, ele tem um funcionário à entrada tomando a temperatura da pessoa, e se a pessoa estiver com a temperatura alta, não poderá entrar. Lá dentro, ele exige o distanciamento, ele promove o distanciamento, acabou. Então, esse estabelecimento pode, eu diria, e deve funcionar com essas cautelas. O perigo não está aí. O perigo está naqueles desocupados, daqueles despreocupados, daqueles que não têm respeito aos princípios comezinhos da saúde e da educação, como disse o Ricardo. Esse sim, que trazem o problema ou o agravamento do problema, como estamos vendo em nossos dias. É isso aí que o JB falou com relação à aglomeração, no caso de festas e tudo mais. Imagine que se você está se sentindo bem,
não tem sintoma nenhum, você não sabe se você, por acaso, é alguém que está com o vírus e é assintomático, ou se ainda não se manifestaram os sintomas. Porque quando você vai fazer o exame para detectar se você tem a doença ou não pelo sistema do PCR, você já está infectado há alguns dias, você já está passando a doença. E aí você vai num ambiente que está cheio de gente, e aí se expõe a essas pessoas, você pode levar isso aí para todo mundo. Então, realmente, você ter todos os cuidados. O comércio nem se fala, né? O comércio não tem que parar, porque senão acaba a doença. Outro problema. Exatamente, acaba a doença e vem um problema muito maior depois, que é um problema econômico. E aí esse é muito mais complicado de resolver e atinge muito mais gente, né? Mas o que você puder fazer para se manter bem, melhor. Mandar um abraço aqui para o Marcos César, veio falar comigo lá no domingo. Beleza, Marcos? Tudo bem? Obrigado aí pela tua participação e também pelo Alaor, que está aqui acompanhando a gente, como todos os dias, né? Alaor se recuperando aí de um probleminha que ele teve. E também o nosso Fernando, o nosso irmão Fernando aqui, amigo, irmão, que grande sempre, Fernando Colacciol, sempre nos acompanha e compartilha, hein? É uma pessoa extraordinária. Tenho grande admiração pelo Fernando. Aliás, você que está nos acompanhando, faça como ele, viu? Compartilhe aí nas redes sociais, curta, compartilhe, deixe seu comentário, que isso para nós é muito importante, porque nós queremos que esse bate-papo alcance mais pessoas, porque para nós faz muito bem, né? A gente espera que faça bem para vocês também. Vocês não imaginam, mas saímos daqui com uma disposição muito grande para enfrentar as dificuldades do dia, os problemas do dia e também para receber as alegrias do dia. É tudo uma mesclagem entre coisas boas, coisas não tão boas, mas todas elas úteis ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. Pode falar. Eu ia falar, falando em utilidade, podemos ir para a dica do dia, né? Dica do dia. Vamos ainda na área de comunicação. Às vezes, as pessoas usam a palavra fora da sua realidade. Isto é, não é exatamente aquele o campo da palavra. E a pessoa usa inadvertidamente, sem saber. Eu, particularmente, chamo isso de impropriedade terminológica. Isto é, o termo, a palavra, não é o apropriado, não é o mais correto. Tenho encontrado muitas pessoas, ouvido ou lido muitas pessoas usarem o termo literalmente, querendo expressar o excesso, o máximo. Isso é literalmente perigoso. Isso é literalmente verdade. Isso é literalmente um consenso. Como se literalmente quisesse dizer o máximo, quisesse dizer exageradamente. Não é isso. Não é isso que a palavra literalmente quer dizer. Literalmente vem de literis, ou de ipsis literis, em latim, que quer dizer ao pé da letra, exatamente assim, fugindo da figuração para a parte textual. Explicando melhor. Na língua, nós temos duas linguagens. A linguagem literal e a linguagem figurada. Na linguagem figurada, nós usamos uma palavra ou uma expressão com um sentido fora do seu sentido real. Quando uma pessoa diz, eu estou morto de cansaço, aliás, geralmente quem diz é mulher. Então, eu estou morta de cansaço, é claro que ela não está morta. Então, não é textual, é figurativo. É uma figura chamada hipérbole. Quer dizer que a pessoa está exagerando para mostrar a intensidade do seu cansaço. Se ela estivesse morta de cansaço ou morta de fome, ela só poderia se pronunciar através de um médio de psicofonia ou psicografia. Não, ela está usando uma figura de linguagem. Então, é linguagem figurada. A linguagem literal é ao pé da letra, ipsis literis. É aquilo que exatamente a palavra quer dizer, sem fugir do seu sentido autêntico para um sentido figurado. Se nós dissermos, por exemplo, que fulano de tal caiu do cavalo, nós estamos dizendo que ele teve um revés, que ele teve um problema, não é isso? Caiu do cavalo. Quando nós dizemos que alguém tem que arregaçar as mangas para o trabalho,
nós estamos figurando, significa dedicar-se com bastante empenho. E se nós falamos também, sua batata está assando, nós queremos dizer que há um problema que está se acumulando para uma pessoa. Isto é linguagem figurada. Ao pé da letra, ou linguagem literal, ou literalmente, nós podemos dizer que o apóstolo São Paulo caiu do cavalo a caminho de Damasco. Porque, literalmente, isto é, ao pé da letra, verdadeiramente, ele caiu do cavalo. Se nós dissermos, hoje você tem que arregaçar as mangas para tomar a vacina, nós estamos também usando literalmente a expressão. Você vai ter que fisicamente, efetivamente, arregaçar a manga. E se nós botamos uma batata para assar para alguma pessoa, nós podemos dizer, a sua batata está assando. Perceberam a diferença? Literalmente significa ao pé da letra, sem interpretação, sem figuração. Se não é demasiadamente. Eu estou demasiadamente cansado, eu estou muito cansado, eu estou exageradamente cansado, e não literalmente. Muito bom. Estamos aqui com o programa Café Paulista, transmitido aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. E aproveito para lembrar você que os nossos cursos de capacitação profissional estão todos à disposição no site. Basta você acessar institutojboliveira.com.br, conheça os nossos cursos, participe, saiba que imediatamente após a conclusão do curso você já tem condição de começar uma nova atividade profissional. Tá bom? E também ali, quando você acessar o site, você vai ver um banner grande, bonito, do SISBEM, Sistema Brasileiro de Benefícios e Melhorias, onde você vai conhecer o nosso clube de benefícios. Imagine que com apenas R$15 por mês, você pode ter mais de 300 benefícios daquilo que você já usa no seu dia a dia, sejam produtos ou serviços, não importa, mas com descontos muito superiores a esses R$15 mensais que você gasta para poder ter o clube de benefícios. E também, já que eu comecei a falar também dos cursos universitários da Unisa, de graduação e pós-graduação oferecidos aqui pelo nosso Polo Paulista. Se você está interessado em participar de um curso universitário, tá na hora de fazer, hein, cara? Tá na hora. Aproveita que o momento é esse. São cursos em EAD, portanto, você faz de qualquer lugar e a qualquer horário, e com isso você consegue a sua graduação. Então, você acessa lá o site da Unisa, unisa.br, e escolhe Polo Paulista, porque nós temos uma condição diferenciada, especialmente para você, que é nosso ouvinte, que acompanha aqui o nosso programa. Eu tenho dito sempre, Ricardo, vai lá. Não deixe passar esse momento. Eu tenho dito sempre que no passado havia uma diferença muito grande entre analfabeto e alfabetizado. Hoje, essa diferença é entre quem tem nível universitário e quem não tem. Quem fez faculdade e quem não fez faculdade, em todos os aspectos, no aspecto financeiro, salarial, social, etc. Faça ou permita que seus familiares façam um curso universitário, graduação, e se já tem graduação, faça a pós-graduação. Não se esqueça de que até queimadura tem terceiro grau, não se esqueça. E o terceiro grau é universitário. É isso aí. Só voltando no assunto nosso que nós estávamos falando, sim. O Thiago Petreca coloca aqui, Thiago Petreca está escrevendo lá de Jaú, viu? Vale ressaltar que mesmo quem já pegou e criou imunidade continua sendo transmissor. Sim. Por um período, sim, né? Continua sendo transmissor, então tem que tomar cuidado. Nós estamos diante de um problema que não conhecemos. Vocês percebem que os próprios cientistas, que a própria ciência tem dificuldade em identificar os contornos desse problema. E se é algo desconhecido e perigoso, vamos tomar cuidado, vamos tomar cautela. Não vale a pena arriscar contra um inimigo desconhecido. Isso aí, aqui a Lúcia está falando que está um pouco atrasadinha hoje, não se preocupa, porque nós também começamos com um pouquinho de atraso, porque tivemos um problema técnico, mas mesmo tendo começado com atraso, nós não vamos terminar com atraso, nós temos ainda 2 minutos de programa e vamos encerrar para que você siga o seu dia com a sua programação normal. A Dália está dizendo aqui que o JB literalmente é um excelente professor. O Marcos colocando aqui: o presente e o futuro apontam para o caminho da educação. Indico o podcast, a sua palestra sobre propósito. Vem nesse sentido. Obrigado. Eu vou inclusive,
fazer um podcast específico com essa palestra, com todos os elementos e com o tempo que eu posso explorar no podcast, viu, Marcos? Obrigado. E aquele conteúdo que você mandou realmente é muito válido, viu? Obrigado. A Rosa está dizendo aqui que, Bi, você é demais, me faz lembrar da minha saudosa professora Neide, de língua portuguesa. Que obrigado. Obrigado, que bom. E aqui, muitas pessoas só descobrem seu propósito na maturidade. O Marcos, de novo, contribuindo. Contribua com o nosso programa. Marcos, é importante isso que você disse. Muitas pessoas percebem na maturidade. Hoje, entretanto, a maturidade é diferente. Houve um tempo no Brasil em que a média de vida, prestem atenção, em que a média de vida era 33 anos. Depois passou a 43. Hoje nós extrapolamos todas as médias. Nós vimos agora, no episódio da vacinação, quantas pessoas acima de 90 anos, 90, 94, 96, 98, 100 anos, 102 anos, estão aí vivas e ativas. Então, se você tem 40 anos, 50, 60, é uma maturidade jovem. Dá para você fazer aquilo que não fez anteriormente. E entre tudo aquilo que você deve fazer, está um curso universitário. Modifica a sua vida, estimula seus filhos, modifica também toda a situação social e profissional e pessoal ao seu redor. Vale a pena investir nisso. Com um detalhe. Quando fiz faculdade, o preço era terrível, era altíssimo. Era muito difícil mantermos-nos estudando. Hoje não. Com menos de R$200, há uma série de cursos que você pode fazer de grau universitário. É uma oportunidade do momento. Não a perca. É isso aí. Bom, são 9h31. Então, bom dia a todos. É isso aí, gente. Bom dia, obrigado pela participação. E façam como o Marcos, mandem aí sua opinião, sua sugestão, contribua com o nosso programa, porque nós queremos enriquecê-lo cada vez mais para você, tá bom? Obrigado, um ótimo dia e até amanhã, pontualmente, às 9h. Tchau!